o teu coração, sabendo que acolhestes Zaqueu cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor. Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Bom dia. Meus amados, que alegria nos encontrarmos nesta manhã, onde juntos podemos unir as nossas vozes em louvor, em agradecimento ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele já realiza em nossas vidas. E como a própria palavra hoje vai nos convidar a olhar mais para a misericórdia do que para os julgamentos, para a condenação. Nós somos mestres em julgar, em condenar. Somos mestres em promover tristezas, como aqueles homens que lá estavam para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus nos convida agora a um novo olhar, o olhar da misericórdia, onde por primeiro o nosso maior ato de justiça é ajudar a pessoa a fazer um caminho de encontro com a sua verdadeira imagem, a imagem perfeita para a qual Deus nos criou. Vamos reclinar as nossas cabeças e no mais íntimo de cada um de nós, olhar como aqueles homens foram provocados por Jesus e perceber as faltas que trazemos em nossas vidas. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje nós queremos acolher aqui todos os familiares que vêm para rezar a lembrança dos seus entes queridos, Tônio Ferreira Castro, Lindaura de Jesus Monteiro, celebrando um mês do seu descanso eterno,
e Maria de Fátima Lima Neves, celebrando também o mês do seu descanso eterno. Então, a todos vocês, familiares que vêm para rezar a memória destes nossos irmãos, que Deus assim os console e nós estaremos unidos a vocês nesta santa missa. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte do seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive inteira na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois então estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olhei para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão ressurgindo. Acaso não reconheceis? Pois abri uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo e a meus escolhidos. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo.
Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados. Meus amados irmãos e irmãs, com os quais eu tenho a alegria nesta manhã de compartilhar desta liturgia, desta palavra que a igreja hoje nos oferece como direcionamento neste quinto domingo do tempo quaresmal. Já estamos quase que chegando à grande semana, a Semana Santa. Esta é a última semana, a quinta semana do tempo quaresmal, para nos mostrar que estamos aqui já às vésperas da grande semana, conhecida como Semana Santa. Meus amados, neste longo caminho quaresmal, eu lembro que lá no início, na primeira semana, ali na quarta-feira de cinza, e logo após, na primeira semana do tempo quaresmal, eu dizia que este tempo é um tempo onde a igreja nos convida a tirar o olhar das coisas externas, de tudo aquilo que nos ofusca a mente, para termos um olhar voltado para dentro de nós mesmos, para percebermos o que precisa ser mudado em nós. Às vezes, na nossa caminhada de vida, é muito fácil nos perdermos, ou melhor, tentarmos ter um olhar voltado para aquilo que é externo, para tentar calar a voz daquilo que grita dentro de nós, como se isto mudasse as nossas inquietudes ou a nossa consciência. E aqui a liturgia nos convida exatamente a ter este olhar para dentro de nós mesmos e perceber: o meu olhar consegue alcançar a minha consciência? Eu consigo alcançar a minha consciência enquanto aquele que traz as falhas humanas, mas sem esquecer que eu sou um filho digno, uma filha digna de Deus? Eu consigo alcançar isso? Meus amados, quando nós nos perdemos, é tão interessante quando a gente faz uma leitura de vida e a gente percebe que olhar para o pecado do outro, às vezes, é uma justificativa para amenizar os nossos pecados. É tão interessante quando a gente ouve algumas pessoas e elas dizem, né, quem não peca, né, padre, para dizer, olha, se os outros pecam, eu também tenho o direito de pecar. Ou seja, olhar para o pecado do outro é como se fosse uma maneira de neutralizar um pouco ou amenizar os meus pecados. Se todo mundo fez, então eu tenho direito. E não é bem por aí. Eu teria muitos relatos a trazer para vocês aqui nesse sentido. Mas aqui, meus amados, quando os escribas e os doutores, os mestres da lei, vão até Jesus, levando esta mulher pega em adultério, é como se eles aqui quisessem aparentar os bons cumpridores, como os bons cumpridores da lei. Eles queriam aqui pegar Jesus em uma falha. E isso fica claro dentro do Evangelho, quando nós fazemos este caminho e percebemos que aqui, eles quando chegam até Jesus e apresentam esta mulher, olha, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. A falha já começa na própria frase deles. A lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas, esquecendo ele que a lei diz que não é só a mulher, tanto aquele quem ela peca, tanto o homem
que no caso cometeu o adultério com ela, quanto a mulher deve sofrer a mesma punição. No entanto, ele só traz a mulher. Se ela foi pega em adultério, cadê o homem com quem ela estava cometendo adultério? Por que só a mulher precisa ser apedrejada? Onde está o homem com quem ela estava? Se foi pega em adultério, ela não foi pega em adultério só com o vento. Ela foi pega em adultério com alguém. Onde está o homem com quem ela estava cometendo adultério? Por que ele não foi colocado ali no meio também para ser apedrejado? Então a falha já começa por aí. Para mostrar, filhos, eles querem aqui, sim, revestido de grandes cumpridores da lei, de uma falsa autoridade, eles vêm até Jesus para colocar uma situação para Jesus resolver, querendo tirar Jesus do banco de juiz e colocá-lo no banco de réu, porque uma vez que Jesus condenasse aquela mulher, ele estaria perdendo sua autoridade perante os outros, com aquele que é manso, com aquele que veio para poder acolher os pecadores. Por outro lado, se ele dissesse que aquela mulher não poderia ser apedrejada, ele seria acusado de subverter a lei. Então ele estava aqui dentro de um impasse onde ele não teria saída. É a mesma coisa do Evangelho. É a mesma coisa do Evangelho que nos fala a quem é lícito ou não pagar o imposto à serva. São as duas situações onde Jesus não tem saída. E aqui o evangelista é muito preciso quando ele diz que Jesus inclinou-se, abaixou-se e começou a escrever no chão com o dedo. É tão bonito, é tão profundo isso aqui, quando fala que Jesus abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Quando Jesus abaixa e começa a escrever no chão, na areia, o texto fala, vamos voltar ao texto, porque esses pormenores são muito interessantes. Mas Jesus inclinando-se, versículo 6, mas Jesus inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Se era no chão, certamente é na areia, na terra. Quando fala que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, traz uma interpretação interessantíssima sobre esse assunto. Quando Jesus escreve no chão, olha, a antiga lei que foi entregue a Moisés, ela foi escrita em quê? Em pedras. A dureza da lei, em pedras. Quando Jesus escreve no chão com o dedo, a areia é mole, é macia. Está dizendo que eu escrevo a nova lei. Ou melhor dizendo, eu não vim para abolir a lei. Mateus 5, eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E esse novo cumprimento não é mais uma lei escrita em tábuas de pedra, mas é uma nova lei agora escrita, onde é macio, onde é mais leve, onde é mais suave. Não para condenar, não uma lei que é para condenar, mas uma lei que é para gerar vidas. Meus irmãos, quão grandioso é o amor de Deus por nós. Um Deus que não quer condenar, mas um Deus que quer nos conduzir à vida. E aí nós vamos compreender João 12, versículo 47. A gente não pode ler a Bíblia de uma forma isolada, mas temos que entendê-la por completo. E João 12, 47 nos ajuda a compreender o gesto de Jesus quando ele abaixa para escrever no chão, onde não é pedra, que é dureza, mas onde ele escreve na terra, na areia, que é macio. João 12, 47. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo,
Olha como Jesus está dizendo: eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu não vim para condenar, para julgar. Eu vim para salvar o mundo. Meus amados, eis aqui o segredo, meus filhos, para que nós possamos de fato compreender esse Deus. E o encontro com tantas pessoas nas confissões, e esses dias eu tive a oportunidade de atender filas quilométricas, podemos assim dizer, onde por vezes nós ficávamos até 11 horas da noite atendendo, 11h da noite, assim fui na catedral, e ali eu encontrei com tantos corações feridos, e corações com um sentimento profundo de condenação. Ô Padre, será que Deus me perdoa? Eu falei: o simples gesto de você ter vindo até aqui já é a demonstração que Deus te deu uma nova chance. Deus não te condena. Deus não tem a intenção de condenar um filho, mas de reconduzi-lo ao caminho. Aqueles homens, quando eles trazem aquela mulher que foi pega em adultério, a intenção deles, eles trazem um duplo pecado. O primeiro pecado é o de querer aqui condenar uma mulher, transgredindo já a parte da lei, onde a mulher era colocada numa posição de inferioridade. Cadê o outro que ela estava cometendo adultério, que merecia também a mesma condenação? Depois, segundo pecado, a má intenção que eles traziam no coração de colocar Jesus numa situação de descrédito, ou melhor, onde ele também seria colocado no banco dos réus. E Jesus, quando aqui ele olha para baixo e escreve a nova lei, onde não é mais escrita em tábuas de pedra, mas onde é escrita com base na misericórdia de Deus, Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, certamente houve um grande silêncio, porque naquele momento Jesus os provocou a tirar o olhar das coisas externas e olhar agora para dentro deles mesmos, para perceber a ignorância deles. E o Evangelho traz esse pormenor, que a começar do mais velho, foram jogando das pedras e foram embora. A começar dos mais velhos, quer dizer, quanto mais velho, mais consciência. Quanto mais velho, mais pecados eles traziam na vida. Naquele momento que eles olham para dentro deles mesmos, eles percebem, uma coisa boa eles traziam a consciência, porque a consciência deles os acusou e os fez jogar as pedras fora, e as pedras que eles traziam na mão, nada mais era do que a expressão daquilo que estava dentro dos próprios corações. Jesus não passa a mão na cabeça daquela mulher, mas simplesmente faz aqueles homens enxergar a sua própria ignorância. Eu fico olhando às vezes, meus filhos, a humanidade que eu me odeio. É tão fácil a gente sentar no banco de juízes. Às vezes nós saímos do banco dos réus e sentamos no banco dos juízes, achamos no direito de julgar. É tão duro, meus filhos, quando as pessoas julgam e até promovem esse julgamento para outras pessoas, mas não tem o ato de misericórdia de ir até a pessoa que ela está acusando e dizer para a pessoa: olha, eu estou sabendo isso de você. Se você não foi até a pessoa para dizer, se você não deu a oportunidade àquela pessoa de dizer, você não tem o direito de promover qualquer julgamento. E se alguém fez isso, procure a confissão.
Porque você está condenando o inocente, sem dar a oportunidade dele se redimir do seu pecado. Você está condenando sem dar a oportunidade. Eles deram àquela mulher a oportunidade. Jesus é aquele que dá à mulher uma nova oportunidade. Quando ele chega para aquela mulher e diz: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meus amados, façamos este caminho, aprendendo com Jesus. Não aprenda com o mundo que condena. Vamos aprender com Jesus, que é o mestre da misericórdia, que é o mestre da justiça. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Vamos tirar o nosso olhar de fora e vamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque mudando aqui dentro, nós vamos ajudar o mundo a ser mais assertivo. Nós vamos ajudar o mundo a ser melhor. É isso que o Senhor nos convida hoje a viver na sua palavra. É assim que nós devemos viver, meus filhos, como filhos amados deste Deus, que busca promover a paz, a concórdia, reconhecendo que o Senhor é aquele que faz maravilhas em nossas vidas. E nós, ao invés de condenar, de murmurar, devemos exultar de alegria, como nos cantava o salmista, né? Devemos exultar de alegria, porque temos um Deus misericordioso, que nos ama e nos chama a ser novas criaturas, nos chama a viver uma vida nova com Ele. Sejamos nós, homens e mulheres, tocados. Vejam como o apóstolo Paulo vai dizer na segunda leitura. Ele é aquele que, por primeiro, era a lei que condenava, depois ele experimentou a misericórdia de Deus quando deu a ele uma nova oportunidade. E ele vai dizer: considera tudo como perda, depois de ter encontrado Cristo. Deixei tudo para seguir a Cristo. E ele é aquele que exulta de alegria, como nos convida o salmista hoje, né? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, imploremos ao Senhor suas graças sobre nós e deixemos o seu Espírito guiar nossa oração. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Guiai a vossa igreja, Senhor, na missão de ser sinal autêntico do vosso amor gratuito e generoso por todos os homens e mulheres, para que todos sejam preenchidos com a santa esperança, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e força a todas as pessoas que são vítimas de calúnias, mentiras e difamações, para que jamais paguem o mal com o mal e para que vençam a forças malignas por meio do amor, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Reacendei o amor, a cumplicidade e o respeito mútuo no coração dos casais que estão em crise, para que
pelo compromisso assumido e pelo sacramento do matrimônio, sejam um testemunho do amor de Cristo por sua igreja, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei crescer entre nós a cultura do cuidado com a vida em todas as suas manifestações e fazei com que esta campanha da fraternidade gere frutos de compromisso e de reconhecimento da beleza do mundo criado por Deus, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, concedei o descanso eterno a todos os falecidos de nossa comunidade. Concedei o descanso eterno a Maria de Fátima, a Lindaura de Jesus e a Antônio Ferreira. Sejam eles encontrados na eterna alegria da salvação. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, nesta hora, neste tempo de luto de nossos irmãos Maria de Fátima, Lindaura, Antônio Ferreira, confortai seus familiares. Na dor da separação, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, continuai a salvar os vossos filhos e filhas pela vossa infinita misericórdia. Salvai-nos por vossa compaixão e ouvi os nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai Santo, Contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, pregado na cruz e tocado pelo amor, que o Espírito Santo derrama em nós. Manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo como que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vicente, o Bispo Emérito Armando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de vossas filhas, Maria de Fátima Lima Neves, Lindaura de Jesus Monteiro e Antônio Ferreira Castro, tendo sido que chamastes deste mundo a vossa presença, tendo sido sepultados com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aquele que está do teu lado não é aquele que merece o apedrejamento, o teu apedrejamento, mas é aquele que merece esta paz que vem de Cristo e que você pode oferecer com a paz cheia de amor. Ofereça ao teu irmão essa paz. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças